Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Evangelho segundo Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Lucas 15, 11, até o versículo de número 24, diz a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, como é maravilhosa a tua palavra, Senhor Deus. Ela vem para nos restaurar, ela vem para nos moldar, ela vem para tratar as nossas vidas de acordo com a tua santa, perfeita e plena vontade. Senhor Deus, nós sabemos que tu és o Deus que tem poder sobre todas as coisas, mas na maioria das vezes nós queremos andar de acordo com os nossos próprios pensamentos. Eu quero pedir em nome dessa igreja perdão, Senhor Deus. Perdoa essa igreja, porque essa igreja tem pecado contra o Senhor, tentando fazer as coisas do jeito humano e não vivendo totalmente dependente do Senhor. Senhor Deus, trata-nos segundo a tua vontade, Senhor Deus. Nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos ser edificados espiritualmente, nós queremos ser tratados para que possamos avançar, Senhor Deus, com a tua palavra e com a tua verdade. Senhor Deus, nos dê discernimento, tem misericórdia do teu servo, Senhor Deus, porque tem a difícil missão de falar daquele que é perfeito, de falar de uma palavra, Senhor Deus, que é absoluta. No nome do Senhor Jesus, tem compaixão do teu povo que se deslocou da sua casa para aqui, para receber da tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, quase todo mundo já ouviu falar dessa parábola, a parábola do filho pródigo. Mas é interessante que se nós lêssemos um pouquinho antes, primeiro Jesus recebe pecadores, né? E Jesus sempre foi criticado por receber pecadores. E depois ele dá mais 2 exemplos. A parábola da ovelha perdida, onde ele tem 100 ovelhas, uma se perde, e esse pastor então ele larga as 99, deixa ali, e vai atrás dessa uma ovelha, coloca no seu ombro e atrás. E ele diz a importância, né, que há, e alegria nos céus, porque essa ovelha foi resgatada. E depois ele dá um outro exemplo, que é da dracma, a moeda. Uma moeda que não tinha assim tanto valor, mas essa moeda, ela foi perdida. Então essa mulher, ela acende a candeia, né? Ela varre a casa e ela procura até encontrar essa moeda. E quando ela acha também, há uma grande alegria no coração dessa mulher. E Jesus então nos dá, no versículo 10, uma lição: eu vos afirmo que de todo igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Então, o que nós queremos falar aqui? Da importância do arrependimento. Hoje, nós vemos as pessoas falarem que vivem para o Pai, que vivem na casa do Pai, que tem até uma religião. Mas é difícil você encontrar os verdadeiros arrependidos. Não que eu possa dizer que um é e outro não é, e nem você. Mas que pela frutificação, a gente possa notar que as vidas que se dizem arrependidas, vivem de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, eu posso aprender algumas coisas e queria passar para vocês. Pródigo significa aquele que gasta tudo que tem, aquele esbanjador, aquele homem que não tem medidas para gastar as suas posses. E é interessante que antes do tempo ele pede aquilo que ele diz lhe pertencer, aquilo que seu pai no tempo certo iria normalmente deixar para ele. É interessante que muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, porque antes do tempo nós queremos que aconteçam coisas que nós sonhamos na nossa vida. E eu quero voltar agora para dentro da igreja do Senhor. Muitas vezes uma pessoa diz que se converte, passa momentos emocionais, não há ali uma verdadeira conversão, ou talvez até haja uma verdadeira conversão, e antes do tempo ela quer tomar posse de algumas coisas que não é ainda chegada a hora. Meus irmãos, nem funciona dentro da igreja do Senhor e nem fora da igreja do Senhor. Tudo tem o tempo. Nós aprendemos aqui esses dias sobre, foi na escola bíblica, né? Em tudo há o tempo. Antes do tempo, nada é bom, nada vai funcionar, nada vai progredir. Nós precisamos buscar discernimento dos céus, nós precisamos estar realmente dobrados, quebrados diante do Senhor, para sabermos qual é o tempo adequado para nós darmos um passo mais. É interessante que o pai então dá a herança. Diz a palavra que o filho, em posse dessa herança, parte para uma terra distante. Meus irmãos, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Veja bem, muitas pessoas têm dito hoje que não precisam de uma igreja, que não precisam de um cuidado, que não precisam de um líder. Eu sei que o líder supremo é Cristo Jesus, mas é interessante que a palavra mesmo que o Senhor deixou, uns para pastores, outros para mestres, outros para apóstolos, Ele deixou ali algo profundo para as nossas vidas. Quando este filho parte para uma terra distante, ele partiu para uma terra distante de quem? Do pai. E ele partiu para longe do cuidado desse pai. Meus irmãos, vamos trazer para o nosso momento aqui, de homem para homem. Todos nós precisamos de ser aconselhados e pastoreados. Não há como ser um crente no Senhor Jesus Cristo e não ser pastoreável. Há pessoas que não querem o tratamento. Há pessoas que não querem o conselho de um líder espiritual. E eu estou falando isso na nossa esfera aqui, humana. Há pessoas que eu nem aconselho mais, porque eu digo a elas, você não é pastoreável. E é interessante que quando este filho, ele vai para uma terra distante, ele perde o que ele acha que estava sendo um incômodo na sua vida. Talvez o pai chamando atenção, o pai trazendo disciplina, o pai repreendendo ali no meio do dia, o pai repreendendo ali na hora de deitar. Esse homem agora falou, eu estou livre do meu pai. Eu estou livre do cuidado do meu pai. Eu estou livre da amolação do meu pai. Eu posso fazer agora tudo o que eu quero. E agora, ele estava também diante dessa orientação. Meus irmãos, agora vamos olhar para o nosso Pai Celestial.
E nós dizemos para o nosso pai: olha, eu sou crente, mas eu quero ficar longe do Senhor, porque o Senhor é severo, porque a Bíblia é cheia de coisas contra a minha carne, contra os meus desejos, então eu não quero. Eu sou seu filho, mas eu quero ficar distante de ti. Será que isso vai funcionar? Será que isso tem uma mínima chance de dar certo? Será que nós podemos viver em Cristo sem a nossa comunhão tão preciosa que diz a palavra do Senhor? Ela nos chama de engrenagem que é ajustada. E nós aprendemos um com o outro. E nós, quando somos pastoreados, não há um pastor que ame a sua ovelha, ou que ame a ovelha de Cristo e quer dar um conselho errado para essa ovelha. E agora eu desprezo a casa do meu pai e tenho a sensação de que eu estou livre. E tenho a sensação de que agora eu vou começar a curtir a minha vida. Porque aquele pastor me amolava demais, ou aquele líder de louvor me amolava demais, ou aquele líder de escola bíblica me amolava demais, e agora eu quero ir embora, eu quero ir para longe, eu não quero ninguém me chamando a atenção. É isso que o mundo quer dizer para você. Você conversa com adolescentes hoje, fala: o que você mais queria? Eu queria morar sozinho. Morar sozinho para quê? Porque eu quero ficar livre dos meus pais. Quer ficar livre dos seus pais para quê? Porque eu quero ir para a galera. Eu quero fazer tudo o que eu quero. E quando voltam só os pedaços, para que os pais possam montar os pedaços. Porque vivem tudo o que queriam viver. Meus irmãos, diz a palavra nesse mesmo versículo 13, que ele foi para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Meus irmãos, o que ele achou? Que a segurança dele não estava em estar no cuidado do pai, que tinha uma experiência, que tinha o cuidado com ele, mas estava no dinheiro, nos bens que ele herdou. E ele pegou e foi embora de longe do pai para poder usar os bens da maneira dele. E diz a palavra que ele gastou tudo que tinha. Quando a nossa segurança é o ter e não o ser, caímos em desgraça quando esses bens se esgotam. Veja bem hoje. A pessoa hoje, ela não diz mais: olha, eu sou filho de fulano de tal, que era filho de fulano de tal, que tem uma história. Hoje eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho mestrado, eu tenho um curso do Senai. Olha que coisa mais triste. Ele não é mais, ele não tem uma identificação. Ele possui coisas. E no velório da Dona Eônia, a pastora deixou bem claro: nós precisamos amar pessoas e não coisas. Foi isso, pastor? E agora nós precisamos ser, e não confiar no ter, porque o nosso ter acaba. E quando nós não temos as coisas essenciais, como a palavra de Deus, aí piorou a coisa. Aí que acaba tudo. E diz a palavra que ele dissipou todos os seus bens de que maneira? Vivendo dissolutamente. Longe do Pai eu faço o que eu quero. Longe do Senhor eu faço o que eu quero. Longe de Cristo eu faço o que eu quero. Longe do Espírito Santo eu faço o que eu quero. E eu vou fazer o que eu nasci para fazer. Eu nasci para pecar. O meu coração é enganoso, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E agora que eu não estou mais ao cuidado do Pai, eu não tenho também aqui na terra nenhum líder me dizendo: olha, não faz isso, não vai por ali, é perigoso, não vai aqui, não faz isso, a palavra diz para não fazer dessa maneira. Então eu vou viver uma vida de acordo com o meu coração, e como o meu coração é depravado, é imoral, é caído, eu vou para a dissolução, e dissolução é libertinagem, devassidão sexual.
Os irmãos, a depravação, a devassidão, a prostituição, a libertinagem, é o que o coração do homem deseja. O homem se prostitui não é agora, é desde o começo. A primeira prostituição do homem não foi um caso extraconjugal ou com uma prostituta, mas foi o homem dar ouvidos à voz do diabo e adulterou. Espiritualmente adulterou. E agora o coração do homem está contaminado pelo pecado, e o que ele quer é sexo, drogas e rock and roll. É isso que o coração do homem deseja. Um coração sem Cristo deseja isso. E se você se afastar e deixar esfriar a sua vida espiritual, e se afastar da igreja, e se afastar do Senhor, e se afastar do cuidado, é para lá que você vai. É voltar às suas origens. E as suas origens é o pecado. E o pecado puxa o pecado. E o abismo chama outro abismo. E é para lá que nós vamos. Sem Cristo, é para lá que nós vamos. Meus irmãos, o melhor que o mundo tem a nos oferecer é essa libertinagem, essa devassidão. O mundo não tem para te oferecer perdão. O mundo não tem para te oferecer misericórdia. O mundo não tem para te oferecer graça. O mundo tem para te oferecer a falta de graça, a desgraça. E ela é formada por um caminho totalmente afastado de Cristo. E nós vamos entrando cada dia mais nesse estágio de corrupção. Olha o Congresso nosso. Cada dia ele tenta votar uma lei para proteger mais dinheiro para eles e menos para o povo. Cada dia ele tenta votar uma lei para que eles não sejam pegos pela Polícia Federal. Cada dia eles tentam formalizar algo para que seja justificado aquele dinheiro que eles pegam sem justificativa. Por quê? Porque o coração do Congresso reflete homens que não têm Deus, que estão distantes da casa e do cuidado do Pai. Eu sei que se você assistir um telejornal, eu não assisto mais, e me sinto aliviado, mas você fica irado, não fica ou não? Você quer avançar nas pessoas que estão cometendo certos delitos, fraudes e corrupção. Por quê? Você sabe que outras estão sendo prejudicadas com isso. Então nós precisamos ver que a vida dissoluta, ela culmina quando eu me afasto do Pai. Hoje a irmã Sandra mandou um cantor, um vocalista de uma banda, foi isso? De uma igreja famosa, americana, australiana ou canadense, sei lá. Mas ele disse, agora chega, foi muito bom participar junto com vocês, mas agora eu não sou mais um guerreiro da Seara Santa. Eu vou para o mundo. É isso, irmã Sandra? Tristeza. Agora ele vai começar, se ele não arrepender rapidamente, ele vai começar a plantar uma lavoura, que vai haver uma colheita. E essa colheita é terrível. O coração do homem é mau. O desejo nosso é fazer o bem, mas nós não conseguimos praticar o bem. E o mal que nós não conseguimos, esse sim nós praticamos. E muitas vezes nós praticamos esse bem só para que as pessoas vejam e para que sejamos aplaudidos, porque a vontade do nosso coração seria praticar o mal. Isso reflete corações afastados do Pai. Só que aconteceu um problema. Depois da dissolução, depois da devassidão, depois que ele se embriagou nos prazeres da carne, houve um período difícil. A palavra diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar o quê? Necessidade. Meus irmãos, os obstáculos são difíceis. E este obstáculo é difícil.
para quem está em Cristo Jesus. Correto ou não? Um país que vive um problema de fome é difícil para quem está em Cristo Jesus. Agora, sem Cristo, é impossível de vencer um obstáculo desse porte. Este homem agora, ele está sozinho. Ele está afastado do pai, ele não tem mais o ombro do pai, não tem mais o colo do pai, ele não tem mais o conselho do pai, ele não tem mais o abraço do pai, e há um grande obstáculo a ser vencido, a fome naquele país. Nossa vida, muitas vezes, ela passa por estágios. Estágios em que nós deixamos de orar, deixamos de buscar o Senhor, e no começo nós não sentimos, porque ainda nós estamos tendo a frutificação das orações que estavam há pouco tempo. Mas de repente nós entramos numa fase bastante difícil. Por quê? Porque o mundo proporciona obstáculos. E obstáculos sem Cristo são terríveis. O mundo fascina, o mundo atrai, o mundo cativa. Mas o mundo entrega a você as maiores decepções. Depois de prazer, depois de luxúria, de depravação, vem um coração vazio. Um coração abatido. Uma depressão. Uma angústia de dor terrível. Hoje eu conversava com Samuel. Samuel é um jovem que fica pedindo ali na esquina do Country Club. Ele tem uma barba meio estranha, um cabelo todo enrolado. Eu estava ali arrumando pneu, falei, eu preciso conversar com esse jovem. E ele estava cantando o hino do Fernandinho, né? Assim como a Corsa. E eu tentei falar com ele, mas não houve espaço. Ele falou que quer continuar nas drogas, ele quer. E ele estava completando dinheiro para buscar uma pedra de crack. E ele estava com um corote ali na mão. Ele está ali iludido, achando que esse momento é o melhor da vida dele. E achando que ele está bem, tendo aqueles prazeres sofridos na cachaça e no crack. Mas na verdade ele não está. Fisicamente ele está debilitado. Você vê que é um coração triste. E é assim que o mundo proporciona os seus deleites. A pessoa, quando ela vai para o vício, ela sente alguns segundos de prazer. E quando ela volta, ela sente uma profunda sensação de dor, de angústia, de solidão, um vazio que não se pode medir. E muitos deles tiram a própria vida quando estão no fundo. Meus irmãos, este homem chega no fundo do poço. Versículo 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele o quê? Alimentar-se da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Esse é o resultado do mundo, daqueles seus amigos. Aqueles amigos que dizem, não, larga a mão desse negócio de ser crente. É assim que eles deixam a gente. É assim que é o resultado de quem se afasta do Pai. Vai comer lavagem com os porcos. E nem mesmo lavagem, muitas vezes, ele tem para comer. Meus irmãos, desejava se alimentar dos legumes que ele mesmo servia aos porcos. Olha o que o mundo faz. Olha o que a distância do pai faz. Os jovens hoje dizendo, eu não quero conselhos do meu pai é um chato, minha mãe é uma chata. Eles são muito quadrados, são muito bitolados, só querem ir para a igreja. Jovem, dê glória a Deus porque seus pais amam a igreja do Senhor. Dê glória a Deus porque seus pais têm valores bíblicos. Dê glória a Deus porque seus pais não são como esses aí de fora, que vivem empurrando seus filhos para as noitadas, que vivem vestindo as suas filhas, caracterizando para as noites de orgia.
Dê glória a Deus, filho, porque você tem um pai que ama a palavra de Deus. Ah, se você soubesse o quão valoroso é um pai e uma mãe que ama a palavra de Deus. Certamente a sua vida, jovem, seria de joelhos. Meus irmãos, interessante é um texto aqui de Hebreus capítulo 11, versículos 24 e 25. Se você quiser somente prestar atenção, talvez seja mais interessante para você. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha a escolha desse homem. Ele estava no castelo. Os seus irmãos eram escravos. Ele preferiu sofrer com os seus irmãos do que amar os prazeres transitórios, passageiros do pecado. Escolhas são escolhas. Todos os dias você e eu fazemos escolhas. Se as nossas escolhas não estão alicerçadas no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus, nós fizemos uma péssima escolha, mesmo que no momento isso nos traga o quê? Algum ganho. Continuará sendo uma péssima escolha. Meus irmãos, Moisés, ele tinha uma decisão diferenciada, porque tinha nele o temor do Senhor. A colheita de uma vida afogada nos prazeres transitórios desse mundo é isso, é desejar comer a comida de porcos. Mas pela misericórdia de Deus, versículo 17 diz: então, caindo em si, disse. Meus irmãos, eu me lembro muito do Salmo de número 73, quando Asaf, por um momento, vamos dizer, por um apagão, ele começa a dizer: olha, o ímpio não fica doente, o ímpio não passa necessidade, tudo na vida do ímpio dá certo. Mas diz a palavra que ele entrou no templo e atinou, caiu a ficha. E ele viu que o caminho dos ímpios é perigoso, escorregadio como uma pedra cheia de lodo. E ali eles caem e ficam. Eu queria que você entendesse isso. O que falta para a igreja hoje é esse: cair em si. E cair em si é ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, é buscar o Espírito Santo de Deus, é implorar para que o Espírito Santo de Deus te coloque a sensatez para você tomar uma decisão certa, meu irmão. Meu irmão, se você estiver vivendo e usufruindo do pecado hoje, implore ao Espírito Santo de Deus, implore ao Senhor que você seja tocado, porque você sabe no fundo que você está errado, e você precisa de alguém que lhe impulsione, e o Espírito Santo de Deus pode fazer algo na sua vida tremendo, a ponto de você cair em si. E ele faz uma comparação: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Agora ele olha para a casa do pai e diz: olha, os trabalhadores do meu pai, não os filhos, mas os trabalhadores do meu pai têm uma vida digna. Os empregados do meu pai têm uma vida jóia. Ele estava lá dentro, ele queria estar aqui fora, e ele experimentou do mundo, ele se afastou do pai e caiu no fundo do poço. Agora ele olha para a casa do pai e diz: quando cego eu andei, longe vaguei, não é isso? Mais ou menos isso. É assim a nossa vida sem Cristo. Pela misericórdia de Deus, nós podemos ser tocados pelo Espírito Santo, e aquele cair em si, arrependimento verdadeiro. A casa do meu pai é acolhedora até mesmo para os seus funcionários. Irei ao meu pai. Decisão. Ele toma uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi. O arrependimento verdadeiro, ele faz isso. Ele faz o orgulho ser quebrado, meu irmão. Meu irmão, eu vejo e presencio aqui na igreja, a gente presencia muito isso. A gente vai acertar um conflito de irmão com irmão. Um exemplo, estou dando um exemplo. E ninguém quer ceder.
Você não vê ali um verdadeiro arrependimento. Você não vê ali um pedido de perdão genuíno. Você vê ali um pedido de perdão protocolado, carimbado, igual faz no cartório, pedido de perdão. Mas não vê, você não sente isso, porque continua a mesma postura. Este homem não, ele foi tocado pelo poder do Espírito Santo, e ele caiu em si, ele realmente entendeu que ele está no lugar errado, que o lugar dele é a casa do Pai. Então, para isso, ele precisa se humilhar. Para tomar uma decisão certa, eu preciso me humilhar diante do meu Pai. Irei ao meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado filho. Este homem, ele vai ao último grau do arrependimento, ele vai ao mais avançado, ao ápice do arrependimento. Ele não se considera digno nem de ser chamado de filho do seu próprio pai. Agora as pessoas hoje, assim, eu aceitei a Cristo Jesus, eu estou arrependido, eu vou para a galera. Quais as marcas do arrependimento verdadeiro? É uma mente mudada, e a mente mudada produz atitudes mudadas, uma vida mudada. Os arrependimentos que eles dizem ter hoje, nem a mente muda, porque eles continuam com os mesmos projetos, e nem as ações mudam, porque continuam com as mesmas atitudes. Mas aqui nós temos uma lição de um verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento é não se achar digno de nada. Meus irmãos, você não é digno de nada e nem eu. Eu não mereço nada, mas Cristo foi à cruz e morreu a minha morte. Por isso eu tenho a salvação, não que eu seja digno, mas que Cristo é maravilhoso. E Ele olhou com misericórdia para a minha vida e falou: eu vou salvar este homem. A graça é o favor imerecido. Nós nem merecemos e não somos dignos da morte de Cristo por nós. E nós precisamos entender isso. Porque quando eu entendo isso, eu paro de tentar agradar a Deus para conquistar favor de Deus. Eu paro de ser bonzinho só na igreja para tentar ganhar ponto com Deus. E eu vivo como um indigno perdoado pela graça de Cristo Jesus. Agora eu sou digno de ser chamado filho de Deus, mas não pelos meus méritos, pelas minhas ações, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu sou chamado de filho de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Este homem, então, ele reconhece. Agora, as ações geradas pelo arrependimento foram voltar à casa do Pai. Lembra lá do começo? Pai, me dê meus bens, que eu quero fazer o que eu quero. Agora ele tem que voltar à casa do Pai. Ele volta à casa do Pai. E ele diz assim: Pai, versículo 21, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. É interessante que o pai, antes desse versículo, diz que o pai o viu de longe, e compadecido, correu, abraçou e o beijou. Olha que coisa mais forte. Primeiro, o verdadeiro arrependido se humilha. Segundo, o nosso Deus é um Deus perdoador. É interessante que com a figura dessa parábola, esse pai, ele não chegou e falou: olha, você fez a coisa errada, você pegou o dinheiro antes, você gastou com as prostitutas, você fez tudo errado. Não, diz a palavra que aquele pai cheio de compaixão o abraçou e o beijou. Assim foi a minha salvação e a sua. O Senhor não chegou e falou: Pedro, eu não vou contar aqui. Lembra o que você fez lá atrás? Lembra de quem era você? Ele não fez isso. Ele tocou meu coração. E eu me humilhei um dia. E Ele me salvou porque Ele quis salvar. E nunca
me tratou diferente porque eu fui um pecador. Essa é a maravilhosa notícia do Evangelho, que as pessoas têm rejeitado hoje. Eles querem tirar o leite de onça, tirar a água da pedra, mas não querem o Evangelho. O Evangelho é Deus santo, perdoando homens e mulheres imprestáveis, como eu e você, pela graça, sem merecermos. É o Pai que nos abraça. Diz a palavra aqui que ele esperou o menino tomar banho, esperou o menino se barbear, esperou o menino pôr uma roupa. Não, ele abraçou, beijou, cheio de compaixão. E o filho ainda diz: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, traz o anel, mata o novilho cevado, porque hoje há alegria nessa casa. Meus irmãos, quantas pessoas estão partindo sem Cristo e nós não estamos preocupados? Nós estamos preocupados se nós vamos nos dar bem até o final da nossa vida, se nós vamos ter isso, se nós vamos ter aquilo, se nós vamos fazer isso, se nós vamos fazer aquilo. As pessoas estão morrendo sem Cristo. Nós temos a mensagem maravilhosa que é o Evangelho, e nós não anunciamos, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Nós estamos dopados com o nosso próprio orgulho. E não há em nós nenhum desejo de que vidas sejam alcançadas. Olha que maravilha. Essa parábola traz o exemplo de como Cristo nos trata quando há o arrependimento. Quando nós caímos em si, como diz aqui. Caindo em si. Quando a nossa ficha cai pelo Espírito Santo de Deus. Uma obra poderosa do Espírito Santo que nos coloca onde nós devemos estar, que é prostrado aos pés de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu queria chamar a sua atenção. O homem que está verdadeiramente arrependido, há nele uma grande disposição de humilhar-se até o fim para demonstrar o seu arrependimento. Isto está nele. Uma vez, eu tinha que pedir perdão para uma pessoa e eu pedi para alguém marcar uma reunião com essa pessoa. E a minha oração, até que essa reunião fosse marcada, estava sendo essa: Senhor, o Senhor conhece quem eu sou muito melhor do que eu mesmo. E o Senhor sabe que poço de vaidade e arrogância há no meu coração. E eu posso perder tudo se eu, nessa reunião, tentar me justificar. Senhor Deus, eu preciso me humilhar a ponto de estar disposto a ser escorraçado, a ser pisado ali e não responder em nada. E eu fiquei lutando nessa oração muito tempo. Essa reunião não aconteceu, a pessoa não aceitou essa reunião até hoje. Mas talvez foi a misericórdia de Deus conhecendo quem eu sou. Talvez Deus, conhecendo quem é o Pedro, ele falou: não, eu vou adiar isso mais um pouco. Eu vou precisar trabalhar mais esse coração, porque ele é duro. Talvez seja isso. Mas quando você for pedir desculpa a alguém, quando você sabe que você errou, e você precisa pedir um perdão, se humilhe. Comece a se humilhar diante de Deus em oração e pedindo para que Deus te leve em humilhação até esse local. Não se justifique. Não se defenda. Apenas se humilhe. Meus irmãos, como Deus trata os verdadeiros arrependidos? Compaixão, abraço, beijos, melhor veste, o anel, que dá o que? O direito de ser chamado filho, e o novilho cevado. E ainda há uma festa, e começaram a regozijar-se. A alegria ali foi uma alegria forte. Por quê? Porque o filho estava perdido e foi achado. Note bem que nós temos comemorado aniversário de 1 ano dos nossos filhos, de 2 anos, de 3 anos, de 15 anos, de 16 anos, mas nós não temos disposição de falar: hoje nós vamos fazer uma festa daquelas,
Festa de crente, né? Tubaína e coxinha sem carne. Porque alguém se converteu. Verdade ou mentira? Fazemos isso, pastor? Miserável. Não era isso que nós deveríamos fazer? Vamos celebrar. Aquele irmãozinho estava perdido e foi achado por Cristo Jesus. Falta isso para nós. Amor pelo Evangelho. Amor por Deus e pela sua obra de salvação. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conforte, nos console. Nós vamos estar orando agora, eu quero que vocês se coloquem de pé. Vamos agradecer pela vida da irmã Maria. A irmã Maria passou por um momento difícil, por um momento ali até parecia um desengano médico, mas ela está aqui hoje para a glória do Senhor. E diz ela que tudo isso é para a louvor e glória do Senhor. Nós vamos orar e agradecer. Senhor Deus, muito obrigado porque Tu tens nos sustentado, Tu tens sido generoso para conosco, a Tua palavra tem nos fortificado. Eu quero Te dar louvores, Senhor Deus, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estar reunidos no Teu santo nome. Tu és o Deus santo, Deus fiel, Deus poderoso, Deus amoroso, e um Deus que se preocupa conosco, que quer nos conduzir em santidade, que quer nos conduzir segundo a Tua vontade. Então, no nome de Jesus Cristo, faz um milagre aqui nessa igreja, Senhor Deus. Que homens e mulheres que ainda não Te conhecem se arrependam em Cristo Jesus. Que homens e mulheres que não Te conhecem se dobrem e se curvem diante de Jesus Cristo. Traz, Senhor Deus, o arrependimento pelo Espírito Santo, Senhor Deus. Traz o cuidado do Espírito Santo sobre essas vidas, Senhor Deus. E fortalece aqueles que já Te conhecem, Senhor Deus, para que eles possam ser apaixonados por vidas a ponto de avançar com o reino de Deus. Quero agradecer pela vida da Dona Maria, Senhor Deus, que passou um momento terrível essa semana, mas o Senhor resolveu na sua infinita misericórdia levantar a irmã e trazê-la aqui hoje para que o Teu nome fosse engrandecido. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.